Aí chegou. Deixa eu pegar ela aqui. Olá, Oi, Naê, tudo bom? tudo bem? Eu tava em dúvida, não sabia por qual Instagram tu ia entrar, porque eu acho que tu tem dois, né? Tenho, mas eu sempre uso esse, porque o outro é só álbum de figurinha de filho, então basicamente só uso esse. Ótimo. Aí eu fiquei na dúvida disso. Mas que bom que você já chegou. Tá, já Tamo bem cheguei. na hora. Tamo. Prazer lhe conhecer, assim tão distante, mas prazer Uhum. também. Prazer é meu, gente. Deixa eu ver se eu É o consigo que ajeitar aqui, tá. mas não é porque eu tô com fone e aí o que segura aqui o celular não tem espacinho pro fone. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito aqui. Tem um truque que poderia ser usar o computador aberto, usar ele de apoio. Não, meu problema é que o meu Ou nem fone, embaixo. ele é embaixo, Ah, então não vai pegar não. não pega. Eu tenho uma coisinha específica, assim, mas deixa eu ver se. Ai, não fica. Bom, eu seguro, não tem problema. Eu sempre coloco no computador, deixo o computador aberto e tudo se resolve. Mas a gente tá lhe ouvindo bem, tá? Se você quiser ficar sem fone, também não tem problema não. Olha, será que eu fico na dúvida? Eu acho que eu vou tentar sem, e aí se ficar ruim, vocês me falam. Porque Avisamos sim. comecei porque a igreja estava tocando sino, mas já acabou. Mas tudo tá perdoado. Qualquer barulho lateral. Semana passada na live começou jogos de político. Eita. Que tá tendo uma Assim que eu obra, né? acredito. Mas hoje não tem. Hoje é sábado, então não tem obra. Tá ótimo. Bem, gente, quero agradecer, Inaí, por você ter aceitado. Acho que foi em agosto que a gente se falou por e-mail, né? Foi agosto. Eu sou assim, antecipado, gosto de programar tudo. Tá certo. E foi ótimo que deu certo para você estar aqui hoje. E, como eu já lhe disse, prazer lhe conhecer. Eu tenho meio que acompanhado ao longe o que você anda fazendo. Já teve uma live aqui com uma professora amiga minha, Jucinei. Estava Ah, lá vendo você também. Ela me disse que você veio na SBPC aqui, mas a gente acabou que não se sim, encontrou. foi em 2018, se eu não me engano. Oito, foi em É, 2018. 18, é. Mas foi muito grande. A gente se perdoa. É, e para quem não sabe, a Inaê, né, o pensamento de trazer você aqui hoje, além do que você vem pesquisando, esse mês a gente está fazendo live todo sábado. A gente normalmente tem live só de 15 dias, mas esse mês a gente está todo sábado, nessa comemoração da consciência negra esse mês, que não é só esse mês, mas a gente está reforçando muito mais esse mês, né? Temos, como eu estava dizendo, live todos os sábados e estamos tentando, né, passar tudo pro YouTube mais rápido ainda, para que o pessoal possa utilizar as lives para estar aprendendo, entendendo mais tudo que a gente está discutindo aqui. E a Inaê é professora lá da UF, tem toda a sua formação dentro da USP, para quem não conhece, e ela trabalha, né, pelo resuminho que eu achei do currículo dela, com História da América, com ênfase em escravidão moderna e relações étnico-raciais nas Américas. Tá? Uhum. Então, ela casa com tudo que a gente discute, né? O NECEM é justamente sobre escravidão moderna, e a gente está tentando entender não só essa escravidão do passado, mas também a sociedade, tanto colonial quanto imperial, aqui no Brasil. E mais uma vez, é um prazer ter você aqui hoje, tá certo? Prazer é meu, eu que agradeço o convite, é um prazer estar conversando, né? E é sempre importante a gente trazer a própria pesquisa histórica, o trabalho científico é, para um outro público, para um outro lugar. Então, isso aqui me motiva a aceitar também participar, né, dessa nova modalidade de encontros, que são as lives, e que também permitem justamente essa ampliação das escutas. Então, eu agradeço o convite também de estar aqui hoje.
Isso, a gente pensa tanto nesse sentido, né? As lives ficam salvas para quem está chegando aqui agora, para quem nunca viu nenhuma live desde junho, a gente vem fazendo live. Então já teve muita gente boa, parceira, que passou por aqui. Tem relatos de professores que estão pegando essas lives quando ela passa para o YouTube, estão usando ela como complemento de Eu aula. uso, eu É, uso. Eu tenho feito isso. então tem sido bem legal esse feedback que a gente está recebendo, tanto durante as lives quanto posteriormente também. E daí a gente tem meio que pegou uma prática aqui, né, de começar conhecendo quem está sendo participando da live, né, desse bate-papo. E a pergunta é literalmente inicial, né? Como é que a história passou a fazer parte da sua vida? Como é que ela se tornou parte Olha, dessa existência? ela tem dois. A chegada da história eu vejo por dois caminhos. O primeiro é um caminho da minha familiar, né? Enfim, eu sou filha de professores, pedagogos. Meu pai jornalista e professor de literatura e deu aula um tempo de história, mas não foi tanto tempo. A minha mãe é pedagoga e antropóloga, meu pai é sociólogo. Então, essa história sobretudo, as questões raciais sempre fizeram parte. Né? Meu pai é um militante do movimento negro, então sempre esteve muito forte na minha casa. Né? E, além disso, digamos, na minha experiência mais individual, eu tive um excelente professor de história no ensino fundamental 2. E eu sempre gostei de história, né? Sempre fui já para a área de humanas, digamos assim, né? Muito informada pela minha família. Mas esse professor de história, que é o Ricardo Dreger, ele fazia no que hoje é o nono ano, antiga oitava série, fazia uma atividade em que a gente tinha que trabalhar com documentos históricos para discutir anarquismo, socialismo e capitalismo. Então, a gente leu um manifesto comunista, a gente leu alguns tratados do Adam Smith, cartas do Bakunin, enfim. E o objetivo dessa atividade era que os alunos entrassem em contato com a documentação primária e, ao mesmo tempo, que a gente conseguisse argumentar qual dessas doutrinas a gente considerava mais coerente à prática e à teoria, que é uma proposta bem ousada, pensando que são alunos de 13, 14 anos. Isso. E eu lembro das fichas caindo enquanto eu fazia essa atividade. Eu falei, nossa, então eu posso entender um mundo que não é exatamente o meu a partir do que as pessoas, né, assim, claro que eu sabia disso porque eu já estava no nono ano, enfim, na oitava série, mas poder fazer efetivamente isso, ter essa experiência com a documentação primária foi fundamental. E ali eu tinha 13 anos, e foi quando eu realmente falei, acho que eu quero fazer história mesmo. E aí, no ensino médio, eu tive uma professora muito boa de história, que dava aulas muito ousadas, digamos assim, né? Então, eu li Robert Darnton, né? Eu li Eric Hobsbawm, enfim, eu e todos os meus colegas, né? A gente trabalhou a ideia de modernidade lendo Fausto de Goethe. Então, eu tive uma experiência muito sofisticada mesmo no ensino médio, no que diz respeito a construir esse pensamento histórico, que só reforçou essa vontade que eu já tinha, né, que já tinha desabrochado quando eu estava com 13 anos. E aí eu prestei o vestibular cedo, prestei com 16 anos e entrei na universidade com 17. Então foi rápido, assim. Até teve algum momento que eu falei, será que economia, né? Porque aquela coisa vai virar professor mais um, mas enfim, no final todo mundo virou professor na minha família. A gente agora já lida com isso. Eu sou filha de professor, neta de professor, irmã de professor, esposa de professor, enfim. Tudo. Virou tradição, né? Oi? Tradição familiar. Né? Então, foi assim que começou, né? E aí eu fiz USP, fiz a graduação toda na USP. Só que eu entrei com uma coisa meio curiosa. Eu entrei com muita vontade de ser medievalista. Eu realmente não gostava de história do Brasil. E eu achava chata. Essa é uma palavra meio infantil, mas era essa, inclusive, a minha relação, né? Em parte, claro que, enfim, a minha vida, né, a minha família, isso obviamente me informou muito, mas teve também um contratempo da falta de professor, não tinha contratação de professor, né? O professor tinha o catedrático tinha se aposentado e a USP ainda não tinha contratado ninguém, e eu fui postergando, né, o
lugar da disciplina de Idade Média, e acabou que a história do Brasil entrou, enfim, de uma outra perspectiva, e aí eu já no segundo ano eu já comecei a fazer pesquisa de iniciação científica com basicamente esse tema, que é o tema que eu trabalho até hoje, que é a escravidão urbana. Então, Isso daí 20 anos estudando escravidão urbana. era justamente o que a gente sempre pergunta, né? Como é que o tema vai surgindo dentro da vida da gente, né? Às vezes é um professor que traz aquele documento que a gente se encanta, às vezes é uma iniciação científica que aparece do nada, às vezes é Foi curiosidade. meio isso, foi meio uma iniciação científica que apareceu, era o professor Istvan Jankso, que era professor de Brasil Colônia, propôs para um grupo de estudantes trabalhar com os relatos de viajantes sobre moradia escrava. Então, o objetivo era criar um banco de dados a partir desses relatos, sublinhando, né, enfim, fazendo esse banco de dados com várias entradas, não só sobre moradia escrava, mas com foco específico sobre a moradia escrava. Na verdade, o objetivo era questionar a imagem criada por Casa Grande Senzala, de uma senzala promíscua, né, do espaço de morada escrava como esse espaço promíscuo. E eu e mais 5 colegas começamos essa pesquisa, mas já acho que no terceiro ou quarto mês de pesquisa, o professor Robert Lenes, da Unicamp, publicou o livro dele. Uma flor que é, enfim, o questionamento, talvez a melhor obra que questione justamente essa percepção absolutamente racista em relação às moradias dos escravizados. E aí a gente um pouco teve que se readequar, né? Repensar. A gente, na verdade, ampliou a ideia do banco de dados, então o banco de dados não seria mais só sobre moradia escrava, mas sobre a escravidão. Então, a gente teria que, enfim, né, analisar esses viajantes, e todos os relatos que eles fizessem seriam transcritos e colocados nessa base de dados. E nessa ocasião, eu tinha acabado de ler o livro do João José Reis sobre a rebelião escrava no Brasil, que para mim é um dos livros mais importantes da historiografia brasileira, e o João, talvez um dos maiores historiadores brasileiros. E eu fiquei muito impressionada com, né, enfim, essa coisa de uma revolta, né, que acho que é uma percepção, essa percepção da história brasileira como também um lugar, né, espaços de conflito, que é algo que a gente não aprende na escola. A gente, infelizmente, pelo menos a minha experiência foi essa, e acho que infelizmente continua sendo assim. A história do Brasil é dada muito ainda na perspectiva dessa história pacífica, né? A gente estuda muito pouco os conflitos que constituem a história brasileira. E perceber, né, uma rebelião escrava foi uma coisa super impactante para mim. Eu que comecei a me perguntar, será que o Rio de Janeiro teve algum tipo de rebelião desse porte, né? E aí foi quando eu comecei a enveredar para essa questão mais específica da moradia escrava no Rio de Janeiro, com o pretexto de tentar entender se o Rio de Janeiro teria tido ou não uma rebelião. Eu rapidamente descobri que não, mas depois tentar entender por que não aconteceu, tendo em vista que o Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista do mundo, né? Então, foi um pouco por aí que o tema chegou e foi sendo constituído, né? Por essas junções de contato com uma bibliografia, mais contato com a historiografia propriamente dita. E aí eu fiz 3 anos de iniciação científica, na qual eu analisei como os viajantes relataram, né, o que eles entendiam como moradia escrava no Rio de Janeiro. E depois, no mestrado, isso se ampliou para continuar entendendo, né, o que eu até chamei de arranjos escravos de moradia, mais uma perspectiva mais ampla no que diz respeito à documentação. Então, depois que eu fiz a minha qualificação no mestrado, eu vim para o Rio de Janeiro para mergulhar, e fiquei 1 ano fazendo pesquisa nos arquivos aqui do Rio. E é uma maravilha quando está tudo funcionando. Eu tive muita, assim, era um outro momento enfim, da conjuntura, era outra conjuntura nacional. Eu tive bolsa da FAPESP, enfim, que foi sempre fundamental pontuar o como é importante que a pesquisa acadêmica seja financiada por esses órgãos estatais, sejam eles de âmbito federal ou estadual.
e foi isso que permitiu que eu ficasse em outro estado, né, custeando a minha vida em outro estado, fazendo essa pesquisa. E eu tive muito prazer fazendo meu mestrado. Meu mestrado foi algo que eu tive um momento, um conflito, um momento tenso já no finalzinho do mestrado, que eu imaginava que eu iria encontrar uma documentação que eu não encontrei, mas foi, na verdade, o pulo do gato, né? Quando eu entendi por que eu não encontrei essa documentação, que na verdade nunca existiu, foi quando eu consegui entender de forma mais lata o significado da moradia escrava e da própria dinâmica da escravidão urbana em relação e em diálogo com o peso que a instituição escravista tinha na história do Brasil. Então, foram uns 2, 3 meses um pouco de desespero, achando que eu não ia chegar, né? Porque o que tinha sido prometido numa das leis, numa das posturas municipais que eu trabalhei, era justamente um mapeamento de todas as residências do Rio de Janeiro, elencando quem que morava e quem que dormia, né? O objetivo da Câmara era justamente controlar, conhecer e controlar a população. E eu fiquei procurando esse documento que nem uma desesperada. Só que ele foi prometido por volta de 1832, numa postura de 1832 ou 1833. E logo depois do que a gente sabe disso, né, a partir de 1835, a reabertura do tráfico no Brasil, sob a égide da ilegalidade, mas muito vinculado aos interesses das classes políticas e das classes mais abastadas economicamente do país. Então, esse seria um documento que, provavelmente, se ele existisse, ele poderia ser uma ferramenta para corroborar a entrada clandestina de africanos escravizados. Então, a minha tese dentro da dissertação foi justamente essa, que esse documento não foi produzido justamente porque há uma reorganização da burocracia estatal em âmbito municipal no Rio de Janeiro para dificultar o acesso às informações sobre os escravizados, justamente para impedir que os africanos que chegassem ao Rio de Janeiro depois de 1831 conseguissem comprovar isso, fossem libertos e entrassem naquela categoria de africanos livres que a Beatriz Mangonian trabalhou tão bem no livro recente dela. Isso. É interessante você estar falando desse contexto, porque a gente vai entendendo como a própria legislação, no caso as posturas municipais, vão estar ajudando o próprio sistema, né? Como é que ela é pensada para ajudar o sistema. Com certeza. Primeiro ela quer mapear para controlar, só que depois ela vê que esse controle ia se tornar uma ferramenta de uso contrário. É interessante a gente ver as voltas que a própria lei pode dar e favorecer o escravizado, no caso o escravizado legal, o africano livre. Mas dentro desse contexto dessa escravidão urbana, eu tenho como cenário Recife, que é outra formação de estar observando, né? Tem o bairro que se desenvolve hoje, mas que no passado era muito residência de moradia escrava, que tem lá o Mercado de São José. Como é que você consegue identificar mecanismos dentro desse Rio de Janeiro urbano para essa moradia estar funcionando? Existiam, como a gente pode dizer, nichos dentro dessa cidade, mais voltados para as pessoas escravizadas que tinham lá o seu trabalho de ganho, que só pagavam jornal. Como é que essa escravidão estava distribuída por moradias? Dá para a gente perceber isso? Olha, o que eu consegui perceber no mestrado foi que a população escravizada do Rio de Janeiro conseguiu organizar uma variada gama de escravos de moradia. E essa variada gama vai estar muito vinculada à atividade que esses escravizados executavam, né? Não só o tipo, mas as quantidades. Então, por exemplo, as mulheres escravizadas costumavam ter jornadas triplas, né? Porque elas trabalhavam de manhã na casa dos seus senhores, à tarde, muitas vezes saíam para lavar roupa, que podia ser a roupa da casa senhorial, mas também uma atividade de ganho. E à noite, muitas vezes, também saíam para vender quitutes, ou o contrário, enfim, à tarde, né, vendiam quitutes e à noite iam fazer alguma outra atividade. Então, a quantidade de atividades, os tipos de atividades executadas pelos escravizados foi um fator determinante, assim como a posição socioeconômica dos senhores, né? Então, quando a gente tem uma situação de senhores, de proprietários que são pobres, o que eu consegui observar é que a diferença do morar
desse proprietário e do seu escravizado, ela é muito pouca do ponto de vista material. Né? Então, o que vai diferenciar, geralmente está falando de casas de 1 ou 2, no máximo 3 cômodos, em que o que a gente observa geralmente é que o escravizado mora próximo à cozinha, né? Em esteiras. Isso tem muitas descrições, inclusive, dos viajantes apontando isso. Nas casas das famílias mais abastadas, o que eu consegui observar é que existia também a possibilidade de quartos, né? Geralmente as alcovas, né? Quartos sem ventilação, sem janela, que eram destinados para os escravos que trabalhavam dentro da casa, os escravos domésticos. Né? Os escravos que muitas vezes, os escravizados que muitas vezes faziam parte dessa casa mais abastada, mas que trabalhavam no ganho, na maior parte dos casos, o que eles conseguem fazer, e essa é uma característica do universo urbano, é que esses escravizados conseguem morar sobre si. Né? Ou seja, eles chamam para si a responsabilidade de determinar os lugares em que eles vão morar num acordo direto com seus proprietários. E isso está em pleno diálogo com o que constitui a escravidão urbana. Né? O escravizado urbano ele tem muito mais autonomia de trânsito do que o escravizado rural. Isso é constitutivo das próprias atividades que esses escravizados vão ter que executar nas cidades. Né? Eles precisam andar pela cidade para poder executar suas atividades. Então, o que geralmente acontecia, sobretudo nessa modalidade do ganho, que é uma modalidade específica do mundo urbano, é o escravizado estabelecer um acordo apalavrado com seu senhor, de que ele daria uma semanal, mensal, combinava uma quantia que esse escravizado deveria pagar ao seu senhor ou à sua senhora, proprietário ou proprietária, mas em contrapartida, né, ele teria mais autonomia de trânsito, só que caberia a ele o ônus, ou a ela escravizado ou escravizada, o ônus de se sustentar, que em tese é algo que está sobre a responsabilidade do proprietário. Né? Cabe ao proprietário garantir a subsistência do seu escravizado. No mundo urbano, isso muda um pouco justamente devido a essa modalidade do ganho, e por isso o que eu consegui mapear eram diferentes experiências de morar. Então, você tem escravizados que sublocavam quartos em casebres, em algo próximo ao que seriam os cortiços. Escravizados que conseguiam viver geralmente nas freguesias centrais do Rio de Janeiro, porque a maior parte dos escravizados trabalhava na região da Alfândega ou na imediação, ali no centro do Rio de Janeiro, que tinha atividades comerciais, enfim, mais intensas e mais dinâmicas, né? Mas existia casos também de escravizados que conseguiam morar em casebres bem mais distantes, no que era uma região, nem fazia parte do perímetro urbano do Rio de Janeiro, que hoje é a zona sul do Rio de Janeiro. Né? Casos também, outro exemplo que era muito comum e que causava muita polêmica enfim, e ações da administração municipal do Rio de Janeiro, eram as casas de zungus, né, que serviam, dentre outras coisas, como espaço de moradia para os escravizados, mas também era um lugar de encontros que tinham um caráter, muitas vezes, de sociabilidade e de reconexão com identidades africanas ou reconfiguração de identidades africanas, sobretudo no que diz respeito à reconstrução de laços de afeto, enfim, né? Tinha casos de casais que só conseguiam se encontrar durante um dia na semana, justamente nessas casas de zungus, né? Ou até mesmo em ressignificar essa experiência de escravizado num lugar em que os seus pares, né, são todos escravizados também ou libertos, e que muitas vezes tinham uma mesma ascendência ou uma origem muito próxima no continente africano. Né? Então, não por acaso, essas casas eram marcadas pelo angu, que era uma comida super difundida dentro da população escravizada, e quem produzia também essa comida eram as mulheres escravizadas ou depois as libertas, né? E os batuques eram lugares que tinha muito batuque. Isso era o problema, esse era o principal problema para as autoridades. Ao que tudo indica, né,
nos códices criminais, sobretudo da década de 20, né, no final do período joanino e do começo da experiência da monarquia brasileira, eu encontrei uma série de menções a casas de quilombo, né, que seriam provavelmente uma espécie de avós ou de mães, né, desses zungus, que vão ficar muito, muito frequentes nas décadas de 1830 e 1840 e vão ser foco de repressão policial constante na história do Rio de Janeiro. Então, de fato, não tem uma única forma de morar. O caso mais, digamos, assintoso, né, mais extraordinário que eu encontrei foi de um senhor que era um dos homens ligados ao tráfico transatlântico, enfim, de uma família, da família Porto, que era uma família muito rica do Rio de Janeiro, e que ele sozinho tinha colocado ao ganho 230 escravizados no mesmo ano. Então, ele era detentor, só ele, de 230 escravizados. E aí eu fui tentar entender onde ele morava, né? E isso é muito interessante, porque isso mostra um pouco do percurso da pesquisa histórica, né? Então, eu encontro essas várias... Porque no Rio de Janeiro, todo escravizado de ganho, ele tinha que ter uma autorização da Câmara para poder andar pela cidade. Pela rua. Pelas ruas, né? E caso ele não tivesse, ele seria preso, né? Ou ela seria presa. Então, os senhores tinham que os proprietários tinham que ir até a Câmara solicitar essa autorização e, obviamente, pagar um imposto por essa autorização. E eu encontro justamente na documentação da Câmara esses 200 e poucos pedidos. E aí eu fui encontrar, né, fui anotando, são homens, geralmente mulheres da mesma região do continente africano, o que não é muito comum, sobretudo tendo em vista que são 230 pessoas. E depois eu fui atrás do inventário, perdão, do inventário pós-mortem da família Porto, e eu consegui encontrar uma descrição da planta da casa dessa família que ficava na Lapa. Só um minuto, gente, que agora eu engasguei, não sei porquê. Enquanto você está aí tomando água, se recuperando, né? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, para quem não conhece, essa daqui é a dissertação que virou livro. Foi difícil de conseguir, tá? É difícil, eu sei. Mas, além da senzala, que saiu pela UCTEC, e ainda se consegue achar. É difícil, mas a gente acha. Eu fico chateada de ser difícil, mas eu sei que é difícil, porque a forma como foi feita a publicação com o CITEC não foi das mais tranquilas, então é um número limitado de publicações, eu até imagino. de exemplares. Enfim, só para eu retomar essa história, e aí eu consegui fazer, e aí eu fiz um desenho da planta, eu mesmo, quer dizer, com a ajuda, né, porque era peça, tem que traduzir todas as metragens, enfim, e ele era uma casa muito grande, era uma propriedade gigantesca na Lapa, né? E que tinha dentro dessa propriedade uma grande senzala que, obviamente, não comportava 230 pessoas, mas que comportaria em péssimas condições 130, né? E aí depois eu descubro que essa casa existe até hoje e é a Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, que é uma casa de show, uma casa, enfim, super importante na Lapa, hoje de show, muito ligada à cultura, né? Enfim, teatro. Mas eu consegui... Foi que eu cheguei mais próximo de uma senzala urbana, do que seria a descrição de uma senzala urbana foi nesse caso, né? Que é um caso muito, enfim, extraordinário, porque é um homem com muitos escravizados e que, ao mesmo tempo que você tem esse desenho da casa que permite pensar mais ou menos a configuração e onde esses escravizados poderiam dormir, ela também indica que uma parte significativa desses escravizados não dormia ali, reforçando, então, essa ideia do morar sobre si, que é uma expressão de época, né? É uma expressão que aparece na documentação. O escravo, morava sobre si, né? Ele pleiteou com seu senhor morar sobre si. Então, é uma expressão que aparecia muito na documentação e que foi fundamental para costurar
esses arranjos de moradia no Rio de Janeiro. Esse exemplo que você traz, ele é bem diferenciado porque está mostrando como um espaço urbano, no caso o Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro hoje, sabe que está tudo muito próximo, e ali na Lapa, né, você imaginar uma senzala com, vamos dizer, 130 escravizados morando dentro de uma mesma localidade, fora os outros mais de 100 que viviam possivelmente viviam no entorno, né? Até porque a casa tinha que ser perto, né, de certa maneira, para se estar dando alguma satisfação ao seu senhor certos dias da semana. Então é uma rede que se forma muito grande de Muito. escravizados que se conhecem É. dentro desse Fora, cenário. com certeza, fora a possibilidade que alguns escravizados levavam ao limite, né? E que é muito interessante também de pensar nos conceitos de liberdade, nas experiências de liberdade dentro da escravidão, que são os escravizados que simplesmente fogem. Eles Uhum. fogem, né? Mas eles fogem e continuam morando na cidade ou nos arredores, né? Enfim, e o Flávio Gomes trabalhou muito bem com isso também, analisando a formação dos mucambos e quilombos no Rio de Janeiro, nessa interlândia do Rio de Janeiro, que é sobretudo a Baixada Fluminense. E eu encontrei vários casos de escravizados que foram depois, né, pegos pela polícia e que moravam no que hoje é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, eles foram pegos justamente quando estavam atravessando a lagoa para ir para o centro do Rio de Janeiro para trabalhar. E aí eles foram pegos. Então, isso também é uma chave para pensar que a própria... Como é que o escravizado ele se utilizou dessa maior autonomia que a escravidão urbana, que constitui a escravidão urbana, para poder ressignificar a sua vida nas mais diferentes instâncias, inclusive correndo o risco enfim, de ser preso, o que aconteceu com esse caso. E eu encontrei acho que 2 ou 3 casos também de escravizados que continuaram morando dentro da cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ficaram foragidos durante anos e não foram para um outro lugar, né? Então isso também mostra um pouco a dimensão que a escravidão tem no Rio de Janeiro e a dificuldade que as autoridades tinham em conseguir mapear a população escravizada, a população liberta, a população livre, e como que o Rio de Janeiro acabou se transformando numa cidade esconderijo, que também é um conceito cunhado pelo Flávio Gomes. É bem interessante estar observando isso. A gente em Recife também acha coisas parecidas. Fugas para um bairro vizinho, para visitar um parente que está longe. Tem essas situações que são bem parecidas de grandes cidades para o período com muita gente escravizada. É, passando da sua dissertação e aí indo para a tese, que se chama Irmãs do Atlântico, não está publicada, pelo que eu Não, investiguei. e não fala isso. É, Eu tinha pego para mim isso como meta 2020, mas aí veio a pandemia, aí descobriram que o racismo existe no Brasil e virou essa loucura. Então, mas pro ano que vem eu estou me organizando aqui. a gente espera. E já você aí já transcende o espaço do Rio de Janeiro e pega também Havana, né? 2 portos dentro de uma área escravista no Atlântico, pegando parte do século XVIII e continuando também no século XIX. Dentro desse processo, e aí pensando a própria urbanização da cidade, as entranhas, né? A gente sabe, eu vou citar sempre Recife, que é o que eu mais conheço. Recife ela vai se entranhando a partir do porto. A cidade vai crescendo a partir do porto, esses arabaldes vão sendo surgindo. Como é que o Rio de Janeiro e Havana vão se constituindo, que a gente pode entender a partir dessa escravização e desse espalhamento, digamos, desses escravizados nesses locais? Olha, a escolha por estudar essas 2 cidades, né, se deveu muito às perguntas que eu não consegui responder no mestrado. E Uhum. a própria ideia além da senzala é justamente a percepção que ficou muito evidente para mim e que me colocou mais em diálogo ainda com o trabalho do meu orientador, que é o Rafael Marchese, da necessidade de pensar a escravidão de uma forma maior, né? Da instituição escravista, de como ela organizou o Estado Nacional Brasileiro, mas não só. Né? Uhum. Então, o objetivo do meu doutorado foi justamente fazer uma análise das experiências de 2 cidades escravistas que se transformam das 2 maiores cidades escravistas no mesmo período
e muito informadas pelas mesmas decisões que as elites políticas e econômicas dessas duas localidades tomaram, né? São duas localidades que apostam na escravidão no século XIX. Então, eu tentei fazer, essa digamos, foi o chão da onde eu parti para fazer a análise. Mas o que eu observei, né, pela documentação e pela própria historiografia, que é muito diferente, então a gente tem muitos trabalhos sobre o Rio e pouco sobre Havana em comparação ao Rio de Janeiro, embora Havana tenha enfim, esse peso, né? Em alguns momentos, Havana chegou até a ter mais escravizados em números totais e proporcionais do que o Rio de Janeiro, mas rapidamente o Rio de Janeiro consegue, enfim, subir e se estabelecer como a maior cidade escravista do mundo. As histórias das duas cidades, elas são muito distintas. Então, por um lado, Havana foi uma cidade que teve um papel crucial, fundamental na organização do Império Espanhol, porque era a partir de Havana que saía a frota dos navios, de todos os navios, né, das Américas que iriam atravessar o Atlântico para a Espanha. E era também Havana que recebia todos os navios e embarcações que saíam da Espanha e vinham para as Américas. Então, a cidade de Havana era uma cidade portuária muito pujante, mas e que sempre teve uma população escravizada significativa. Mas essa presença ela fica muito mais acentuada justamente a partir do final do século XVIII, muito informada pela a invasão inglesa que ocorre na cidade de Havana em decorrência da Guerra dos Sete Anos, em 1762. Então, Havana é tomada pelos ingleses e fica sob o controle dos ingleses durante 11 meses. E nesses 11 meses entram mais escravizados em Havana do que nos últimos 10 anos. Por quê? Porque a Inglaterra, a grande senhora do tráfico transatlântico, facilitava essa entrada, ao passo que a Espanha tinha uma relação um pouco lenta com o tráfico, porque a Espanha, ao contrário do que acontece com Portugal e Brasil, França, os holandeses, os ingleses, a Espanha não se articula diretamente ao tráfico. Então, o tráfico ele é feito de forma indireta pelo asiento, né? Então, ela meio que terceiriza, o Império Espanhol terceiriza a compra e venda desses escravizados africanos. E isso gerava uma série de reclamações da classe, enfim, proprietária de Cuba, e mais especificamente de Havana, que era a cidade mais rica da ilha, que exigia, enfim, estava exigindo que tivessem mais braços de africanos escravizados do que aquilo que a coroa espanhola estava conseguindo organizar. Com a entrada, né, com essa invasão, eles, ao mesmo tempo que tem um sentimento um pouco antipatriótico, porque eles estão invadidos, né, eles também experimentam, do ponto de vista econômico, essa benesse que o tráfico proporcionou. Então, a partir daí, a classe sacarocrata de Havana, ou seja, aquela que era muito pequena e que ainda produzia muito pouco açúcar, ela se organiza e tem uma figura central, que é o Arango Parenho, que é um intelectual fundamental para organizar, enfim, não só o pensamento dessa classe sacarocrata cubana, mas também a relação com a coroa espanhola. E eles conseguem, a partir de 1789, uma série de medidas reais que abrem o tráfico diretamente para Havana, porque também ainda tinha essa questão. O assento, geralmente, ele tinha como porto intermediário no mundo espanhol a cidade de Cartagena. Né? E de Cartagena, esses escravizados iam para outras localidades da América Hispânica. Então, eles conseguem burlar, digamos, essa longa experiência, né, e fazer um tráfico direto, o que só amplia a dependência que a cidade de Havana tem pela mão de obra escravizada. Né? Então, a gente vê um crescente muito significativo do uso da mão de obra escravizada em Havana. Mas o Rio de Janeiro tem uma também contrapartida, um lugar que é absolutamente singular da história, na história do Ocidente, na verdade do mundo todo, que é uma cidade americana que vira a corte de um império europeu. Né? E que coloca, que dá um poder não só simbólico, mas concreto e efetivo de organização administrativa, né, de articulação de alianças,
políticas, de interesses econômicos para o Rio de Janeiro, que é sem igual em qualquer outra cidade da América. Né? Então, são cidades que têm, enfim, o que as une é essa dependência pelo trabalho escravizado e que é crescente, sobretudo desde a década de 1760, quando começa a pesquisa, até quando eu termino, que é a década de 1840. Depois a gente começa a observar justamente o esvaziamento dessa população escravizada dessas duas cidades. Mas os lugares que essas cidades ocupam, dentro dos universos que elas fazem parte, do mundo espanhol, por um lado, e do mundo português, e depois da monarquia brasileira, é muito distinta. O que, por exemplo, ajuda a gente a entender por que Havana foi uma cidade repleta de revoltas escravas, muitas revoltas escravas, e o Rio de Janeiro não teve nenhuma. Nenhuma. Infelizmente. Eu comecei minha pesquisa tentando achar uma revolta escrava no Rio de Janeiro. Não teve. E não teve porque o Rio de Janeiro é a sede, primeiro do vice-reino, depois da corte do Império Português e depois a sede do Império do Brasil. Então, a organização administrativa, ela tinha que ser muito fina, muito adequada para justamente viabilizar o funcionamento de uma cidade que é corte, mas que depende do trabalho escravizado, né, para funcionar, e cada vez mais. Então, o Rio de Janeiro só se transforma efetivamente, materialmente, numa corte, porque ela aumenta a importação de africanos escravizados, está super... Isso, enfim, é uma coisa que eu consigo comprovar na minha tese. Mas ai, gente, até me perdi agora. Mas, e justamente por isso, é uma cidade que não pode permitir uma revolta. Imagina se tem uma revolta escrava de média proporção no Rio de Janeiro, o que isso reverbera para o resto, né, enfim, para o restante da unidade política que o Rio de Janeiro fazia parte. E Havana, além de não ter esse peso político tão significativo quanto o Rio de Janeiro, é uma cidade escravista caribenha. Né? Então, você tem outras articulações e a Revolução do Haiti tem um impacto para Havana e para Cuba muito direto, sobretudo no que diz respeito para a população escravizada. Então, em 1812, tem uma rebelião chamada Rebelião de Aponte, que é uma rebelião em que o líder, que é o José Aponte, que é um homem liberto, ele tem na sua casa retratos do Toussaint Louverture. Né? Ele tem o retrato daquele que ele considera o maior nome da causa dos escravizados, da causa negra, né? Porque, na verdade, a Revolução da Ponte, a Revolta de Aponte é uma revolta muito racializada, porque ela organiza não só os escravizados de Havana, mas da Interlândia de Havana. Então, ela ultrapassa os limites urbanos e adentra isso. Porque o problema foi que ela foi descoberta antes, porque se ela conseguisse se efetivar, a gente poderia ter tido um Haiti 2 ali. Porque a organização foi muito sofisticada e mostrava muito como que a escravidão estava presente em toda a ilha, e cada vez mais. Né? Então, essa também... eu fiz toda a minha pesquisa do doutorado informada pelas documentações produzidas pelos órgãos que eram responsáveis em administrar a esfera municipal. Né? Essa foi a principal documentação que eu trabalhei. Então, o que eu estou lendo o tempo todo é a tentativa dessa classe política e administrativa em organizar essa escravidão, reconhecendo o quanto ela estrutura essas cidades, mas também sempre temendo a potência de revoltas dessa população escravizada. Né? Então, era muito interessante de pensar, foi muito interessante pensar a escravidão urbana a partir dessa perspectiva, porque permitiu também um diálogo com algo que eu acho cada vez mais fundamental, que é reconhecer o peso que a escravidão tem nessas duas localidades no século XIX, que é o momento no qual a escravidão, enquanto instituição, está sendo profundamente combatida, moralmente denunciada, né? E por essas contradições da vida, que não são contradições, mas pela Inglaterra. Então, a Inglaterra, que foi a maior traficante do mundo na virada do século XVIII para o século XIX, muito informada, né? Pelo que foi, pelo que representou
e que, pelo que poderia representar a Revolução do Haiti, ela muda a chave de organização da sua relação, sobretudo com o tráfico no primeiro momento e depois com a escravidão. Então, essa dimensão que, por um lado, eu consigo analisar as ações dos escravizados, mas se eu tivesse trabalhado com documentação, por exemplo, com documentação paroquial, eu teria tido uma outra relação. Eu poderia ter esmiuçado mais o cotidiano desses escravizados, que não foi algo que eu fiz no doutorado. Mas esse também não era o meu objetivo. O meu objetivo era entender, digamos, essa perspectiva mais lata, para poder relacionar a escravidão urbana com a instituição escravista, porque esse é um outro problema de quem estuda escravidão urbana, né? A escravidão urbana parece sempre uma anomalia, né? A escravidão urbana, uma excrescência do sistema escravista, e o que eu tentei também provar na minha tese é que não. A escravidão urbana, ela caminha com as escolhas que as classes dirigentes fazem, então ela, enfim, o que a gente pode ver no campo, no que diz respeito aos significados dessas escolhas políticas, a gente também pode ver nas cidades. Então, meu objetivo era também um pouco linkar esse espaço urbano com essas grandes escolhas, né, que constituem essas experiências, dessas duas localidades das Américas, né? Lembrando que são localidades também que têm uma organização muito diferente. O Brasil passa de colônia para uma monarquia, ao passo que Cuba se mantém uma colônia, né? Então Cuba só vai ficar independente depois que a escravidão já tinha sido abolida em 1886, e Cuba fica independente só em 1898, né? Mas o objetivo era muito esse, assim, e também fazer um pouco uma provocação, que é algo enfim, que eu acho que também é fundamental, que é a necessidade da gente pensar nas cidades como espaços escravistas, e não só na escravidão urbana. Porque dentro do âmbito de quem estuda escravidão, né, a escravidão urbana acho que já um pouco se constituiu como um campo autônomo e relevante de análise. Embora ele não ganhe tanto espaço, por exemplo, sei lá, na produção de materiais didáticos. Então, para um público mais amplo, a escravidão urbana ainda é uma surpresa, né? As pessoas sempre ficam um pouco até encantadas. Nossa, mas tinha, né? E ela é muito mais dinâmica, enfim. Mas também uma provocação para quem estuda história da cidade. Então, você tem uma longa tradição de estudos urbanísticos no Brasil em que a escravidão não é nem tangenciada por essas abordagens, né? Então, história do Rio de Janeiro, e eu fiz alguns cursos na FAO, e não se falava em escravidão. Em cidades que foram, enfim, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, né, estiveram no século XIX, você tem a primeira, que é o Rio de Janeiro, a terceira maior cidade escravista, que é Salvador, e a quarta ou quinta, que é Recife. E como que a escravidão não é um tema para quem está pensando a história das cidades? Então, também foi um pouco uma provocação para ampliar essa perspectiva sobre os estudos urbanos. É bem interessante tudo isso que você está falando. Eu fiquei imaginando se os próprios escravizados da família Porto resolvessem fazer alguma coisa, né? Só ali já dava uma pequena Gente, é tão revolução maravilhoso. dentro desse cenário. E essa questão urbana que você está pensando, você provoca na sua tese, que traz para o pensamento da gente, eu vejo muito o que está sendo feito lá em Salvador com o projeto do Salvador Escravista, né? Sim, um projeto Pensar incrível. esse espaço urbano, essa presença dessa escravidão nesses espaços urbanos, que a gente acha isso em cidades pequenas ou em cidade grande. Então é bem interessante a gente estar pensando isso, não só a parte histórica, mas também ao próprio desenvolvimento E as político. reverberações, né? Então, uma coisa que sempre me chamou muita atenção no Rio de Janeiro é o uso dos espaços públicos, né? E como, ao meu ver, esse uso, e isso ficou muito forte, tanto no mestrado quanto no doutorado, esse uso, digamos, mais intenso dos espaços públicos, na minha opinião, está diretamente ligado a essa experiência da escravidão e da vivência que esses escravizados tinham desses espaços públicos, porque é no espaço público que eles trabalham, que eles conseguem tecer suas relações, sejam relações de companheirismo de trabalho, amorosas, enfim. Então, para além só enfim, do desenho da cidade, embora o desenho da cidade também tenha sido muito informado não só pela presença desses escravizados, mas pelo trabalho desses escravizados. Isso. Quem vai aterrar pântano do Rio de Janeiro são escravizados, não tem
não tem como não ser, né? E isso também passa ao largo das análises sobre a história, sobre a história da cidade, sobre as questões urbanísticas, né? Que, enfim, a questão um pouco de uma herança da escravidão no Rio de Janeiro, ela só vai aparecer na virada do 19 para o 20 com o surgimento das favelas. Mas isso, se a gente recuperar lá atrás, a gente vai ver que é uma história muito mais longa, né? Então, o objetivo do meu doutorado também era trazer esse debate para a cidade escravista, né? Mais do que parece que são sinônimos, mas não são. Cidade escravista e escravidão urbana têm lugares diferentes a partir do qual a gente pensa. É bem, bem interessante tudo isso que você está falando. Eu espero que nossa live, o Instagram hoje, porque ele está de surpresa, tá? Tem dias que ele permite mais de uma hora, tem dia que ele não permite. Espero que permita mais de uma hora hoje. Dentro do que você está falando, a gente está vendo várias fontes que você já citou aí, né? Desde as posturas municipais, acredito que você deve ter pego algum processo crime, Muito. testamento, tudo isso são fontes que existem para várias localidades do Brasil. E a gente vê aí alguns locais que ainda são fechados até hoje. Dentro dessas fontes que tu achou, qual foi a que te desafiou mais a entender lá, trazer para o teu texto? Como é que tu No poderia... caso do Rio de Janeiro, foram os processos criminais, porque para entender esses processos eu tinha que acessar outros documentos, né? Enfim. E por caso de Havana, em Havana eu não achei processos criminais na mesma quantidade que eu achei para o Rio de Janeiro, mas essas devassas de revolução, de revolução não exagero, devassas de revoltas de escravizados. Foram os dois, que são os dois documentos em que a ação dos escravizados ela está muito latente, ela está gritando ali, né? Então, é preciso entender quem são esses escravizados. Aí, a necessidade de entender efetivamente quem são esses escravizados ela é muito maior. E isso fez com que eu tivesse que entender qual a principal origem dos africanos que vão para o Rio de Janeiro, que vão para Havana, como eles se constituem nos cabildos ou nas irmandades, se é que eles se constituem só em cabildos, né, se organizam só em cabildos e irmandades. Então, essas duas documentações, elas são as mais interessantes, para mim, sem sombra de dúvida, mas, ao mesmo tempo, as mais desafiadoras. Que ótimo, bom saber, para conhecer também essas fontes. Que a gente aqui para Alagoas a gente consegue achar alguns processos crimes. Infelizmente não tem uma revolta em 1815, acho que diferente daí do Rio, aqui teve um em 1815, que a gente ainda consegue achar a documentação, está em Pernambuco, mas se consegue achar a documentação sobre ela. E você não parou nesse processo de tese, né? Eu tenho aqui o outro livro que você também fez, que é esse. Tá? Que eu comprei achando que era uma coisa, quando eu cheguei para ver, que fui analisar, é outra que não é completamente diferente, mas é ótima. No sentido que faz uma coisa que eu até coloquei aqui nas minhas anotações, né? Que é quase que um roteiro essencial para a gente compreender o Brasil a partir de África e a África a partir do Brasil, dentro dessa relação dessas duas partes desse mundo que a gente conhece hoje. Eu vejo muito influência da lei, a 10.639, dentro dessa trajetória. Eu sou de uma formação que pegou os primeiros anos da lei ainda, então eu só estudei África um semestre na faculdade. Depois aprendendo com o cotidiano. E aí, o que é que tu coloca nesse livro aqui, eu até anotei aqui, que você vê como o impacto dessa lei? Como é que tu vê essa importância dessa lei? Você também trabalha com isso? Esse livro eu tenho um carinho bem especial por ele, porque esse livro ele é fruto, enfim, claro, da minha experiência como pesquisadora. Então, depois do mestrado, eu falei, eu quero entender melhor quem são esses escravizados, enfim, de que universo eles vêm, de que mundo eles vêm. Eu fiquei durante um tempo, assim, na dúvida se eu estudaria a cidade escravista ou se eu iria para a história da África para, enfim, me aprofundar mais. Eu acabei ficando ainda com estudo de história das cidades escravistas nas Américas. Mas esse livro também é informado pela minha experiência como professora de ensino fundamental e o hiato que eu conseguia ver, né? Acho que qualquer
pessoa que está na academia, também está na escola e que trabalha com história da escravidão, das relações raciais no Brasil, consegue observar isso, que é né, a gente tem uma pesquisa muito pujante, inclusive o Brasil é super reconhecido pela Uhum. competência das análises feitas, né, nessas duas agendas de pesquisa, mas isso chega muito pouco ainda nos livros didáticos ou para um público mais amplo, né, para o público escolar ou para o público mais amplo. E o fato de eu trabalhar com escravidão fez com que, depois que a lei foi implementada, tivesse início uma série de formações para professores, né? E aí eu comecei a ser chamada para essas formações, para ajudar na formação de professores, porque, enfim, como eu tinha essa perspectiva mais densa da história do Brasil africano, ou da escravidão propriamente dito, eu trabalhei muito com isso, até que eu comecei a efetivamente falar, não, eu quero entender um pouco mais do que é a história, as histórias africanas ligadas ao Brasil. Então, é um livro que tem essa... Ele é, de certa forma, um desdobramento da lei e de como eu experimentei essa lei como professora de ensino fundamental 2 e também como formadora de professores em cursos específicos que eu dei na PUC, enfim, nos sindicatos aqui no Rio de Janeiro. E enfim, dessa necessidade que a gente tem de repensar o currículo nacional. Eu sempre digo, eu sou muito crítica ao currículo, da forma como ele está posto, é um currículo eurocentrado, mas, ao mesmo tempo, é o que a gente tem, né? Então, também eu fiquei... Assim, é um livro que ele, o objetivo dele é que ele seja bem prático. Então, assim, é um professor que tem que trabalhar com essa perspectiva quadripartite da história, como que ele pode trazer um pouco de elementos das histórias africanas para a sua dinâmica escolar, né? Enfim. Então, se um professor está dando antiguidade clássica e está falando sobre, por exemplo, as reformas, porque eu dei muito tempo de aula para o sétimo ano, então dava Império Romano, assim, sei lá, 3, 4 anos de Império Romano. E como você pode pensar a inserção das histórias africanas nessa perspectiva, né? Então, o objetivo é esse. Você tem Cartago. Cartago é uma cidade africana. Uhum. O grande inimigo do Império Romano são homens e mulheres que vivem na África. Né? Então, isso está ali, isso está escrito. Se você pegar no mapa, está lá. Mas a gente nunca efetivamente parou para tentar entender o que era Cartago. Né? Então, isso é um exemplo. O próprio Egito é outro. É muito curioso o Egito, porque a gente aprende Egito, sabe que é uma dádiva do Nilo, né, que enfim, está onde hoje é o país do Egito, mas a gente não reconhece o Egito como um país, como uma sociedade, desculpa, efetivamente africana. Isso, claro, está muito informado por todo o racismo que atravessa, inclusive, a própria ideia de que o berço da ideia de civilização do Ocidente tenha surgido na África, porque é isso que o Egito é. Né? O Egito é o primeiro estado organizado da experiência humana. Lidem com o fato de que ele acontece na África e isso faz muita diferença, isso é constitutivo da história do Egito. Então, o objetivo é esse, era poder trazer elementos para que professores e alunos conseguissem, mesmo dentro dessa perspectiva quadripartite eurocentrada, acessar conteúdos e informações sobre a história da África e do Brasil africano, tentar adensar uma perspectiva sobre ou complexificar, né, o que foi a história da escravidão, a presença negra e a participação dos negros na experiência republicana, por exemplo, e também antes disso. Então, o objetivo é um pouco esse. É um livro que não é para um público acadêmico, não é um livro que é fruto de uma pesquisa em fontes primárias diretamente, óbvio que é informado pela minha experiência no mestrado e doutorado, mas é um livro que eu acho que, inclusive, é um lugar que eu sempre reivindico e peço para os meus alunos, para eles terem, né, que é essa preocupação em falar para além dos muros da academia. Né? É fundamental que a gente consiga produzir isso, porque quando a gente observa, por exemplo, a publicação de livros como o do Laurentino Gomes, e ele acabou de estar escrevendo uma trilogia sobre escravidão, é best-seller. Uhum. Querem saber. Tudo bem que ele tem todo o aparato editorial do lado dele, enfim, uma lógica que a gente sabe que também é muito pautada pelo... Não é para todo mundo, não é todo mundo que Não é para consegue, todo né? mundo, exatamente. Mas o fato de ser um best-seller significa que as pessoas querem saber. Então, acho que os historiadores têm que começar a ocupar esse lugar também de pensar em produzir material de qualidade, né, de complexos, mas que tenham acesso mais
enfim, um acesso para um público maior, né? Porque a gente às vezes publica pesquisas que 10 pessoas vão ler, 20 pessoas vão ler, né? E isso não é um problema, porque essas pesquisas são fundamentais para a nossa formação de pesquisadores. Mas também acho fundamental que a gente consiga, ainda mais agora que a gente está nesse mundo da tecnologia e das informações correndo e sendo acessadas de forma muito mais dinâmica, conseguir também fazer um material que tenha um olhar crítico, né, para que as pessoas também entendam que, enfim, a história não é homogênea, a gente tem disputas de narrativa, disputas de projetos políticos. Então, acho que esse livro se encaixa um pouco nessa minha tentativa de dialogar com o público não só universitário. Fora a gente sair da casinha, literalmente, Eu né? acho fundamental. Eu sempre falo para os meus alunos, você É, não é faz fundamental. roteiro de Netflix, entendeu? Vai escrever os negócios para ver, sabe, para milhões, entendeu? Milhões de pessoas Isso ver, enfim. é só uma notícia. Eu acho que o Instagram vai permitir a gente mais de 1 hora, porque já passou de cinquenta e Eu nove não vou poder minutos. ficar muito mais, É, infelizmente. não, eu sei disso. Eu só estou avisando porque eu vi aqui que virou relógio. Aí eu tenho só a É, última pergunta que eu quero te tá, fazer. ótimo. É. E antes disso, dizer para vocês, quem chegou depois, que a live fica salva, tá? Que sempre perguntam. Durante a semana ela vai pro YouTube, que a gente tem um canal no YouTube que também é o Nessem eu Falo. E avisar que todo sábado desse mês a gente também tem live. E dentro do que você está falando, Inaí, dessa necessidade também de extrapolar os muros, a gente também está tendo uma mudança no próprio fazer historiográfico dentro das universidades, dentro desses últimos anos, como consequência da lei, como consequência de novos estudos, influências de fora. E aí a África passou a ser muito mais presente dentro do que a gente está para entender o Brasil. Como é que tu consegue observar essa mudança, de estar observando mais a África, uma coisa que às vezes 50 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não vê tanto os estudos se voltando para a África para entender a África, por exemplo, os movimentos das jihadis lá, chegadas de africanos aqui posteriormente, como é que isso vai acontecer? Como é que tu observa tal mudança e a importância dela para a gente estar escrevendo e fazendo essa nova história, essa nova Eu acho que historiografia? essa mudança ela é informada por uma série de aspectos historicamente constituídos, né? Então a gente tem, em primeiro lugar, enfim, até o próprio processo de independência dos países africanos, a chegada de material, né? Enfim, traduzido que a gente tem esse problema no Brasil. Existe uma produção que ainda é pouca, pensando que a gente está falando de um continente, mas já existe uma produção, sobretudo nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra e na Bélgica, né, sobre as histórias africanas, e pouquíssima coisa que a gente tem traduzido aqui, né? Então, o acesso gratuito daquela coleção geral da história da África, da Unesco, foi fundamental para ajudar vários professores a terem contato com isso, embora sejam textos difíceis, né? São textos escritos por especialistas que estão num debate bem demarcado da década de 80, que é configurar o continente africano como um espaço histórico, que é algo que foi retirado dele durante toda, enfim, toda a experiência, pelo menos dos séculos 18 e 19, e que inclusive justificou a própria colonização. Então, Uhum. o que eu observo é que a gente está informado muito por essa conjuntura externa e também pela própria luta pelos direitos civis, a ampliação disso, como isso chegou no Brasil e atravessou uma geração, sobretudo a década de 80, que é a geração que me formou e que vai pensar a escravidão a partir do escravizado. E quando você pensa a escravidão a partir do escravizado, você tem que pensar a África, na sua pluralidade. Entender que continente é esse, de onde vieram esses homens, essas mulheres, o que eles trazem para cá, né? Como eles ressignificam essa vida e esse lugar que eles são construtores, que no caso é o Brasil, mas que poderia ser os Estados Unidos, ou poderia ser Cuba, enfim. E com as políticas de ação afirmativa, né, sobretudo as cotas universitárias, o que a gente tem também são novos sujeitos pensando a pesquisa propriamente dita, as pesquisas principalmente da área de história, sociologia, antropologia, e fazendo novas perguntas, exigindo que a gente pense a história numa pluralidade de falas maior, uma polifonia. Não dá para pensar a África apenas como espaço longínquo e marcado por uma ideia de selvageria ou da vida do Rei Leão, que no final é assim que a história africana chega. É só pensar
que a Disney tem dois filmes, né, da Disney sobre que se passam no continente africano. Três, vai? A gente tem Tarzan, eu não preciso dizer mais nada, o personagem sempre é um homem branco, enfim, né? E a África é representada como uma selva. A gente tem o Rei Leão, e, de novo, a ideia, né, da savana, Hamlet encenado, mas você também não tem personagens, você não tem homens e mulheres negros ali, africanos, e Madagascar. Você não tem, né, no imaginário, quer dizer, isso mostra muito, desculpa, gente, a dificuldade do racismo em ampliar o imaginário sobre o continente africano. O filme do Pantera Negra foi tão impactante por isso, né? Porque é uma possibilidade de criar uma outra relação com esse universo que é muito mais plural do que a gente imagina. Então, o fato de a gente ter mais pesquisadores negros também teve um impacto direto nessa ampliação da produção sobre temáticas que falam tanto sobre a história da África quanto dos africanos do Brasil ou nas Américas. Isso eu não tenho a menor dúvida. E acho que isso é algo muito positivo, né? E que vai ainda ter um impacto cada vez maior. Né? Então, o que eu vejo é uma perspectiva na qual a história africana seja cada vez mais compreendida como fundamental. Claro que não toda a África, mas a África da qual nós somos descendentes diretos, para entender a história brasileira ou para entender a história dos países americanos que estão ligados a esse continente por meio da vida, né, desses homens e mulheres que vieram para cá na condição de escravizados e que ou morrem nessa condição, ou conseguem inclusive sair dessa condição, mas que são, independentemente disso, eles são homens e mulheres que constroem essas nações. Isso é fundamental. Ótimo. Inaê, muitíssimo obrigado. Tá? Foi ótima a nossa conversa hoje. Espero que quem assistiu tenha aproveitado. Indiquem para quem quiser aprender mais um pouco. Tá? E fica o convite para vocês estarem assistindo as outras lives que estão aí salvando o IG. Vendo mais lives da Inaê, que eu tenho certeza que ela tem mais live até o final do ano. E agradecer a você por estar aqui esse sábado, quem passou aqui esse sábado assistindo com a gente, mais essa live, tá bom? Eu agradeço mais uma vez o convite, foi ótimo estar aqui conversando com vocês. E é isso, gente, vamos embora estudar mais, ler mais. Eu acho que, eu sempre digo isso, sobretudo para quem não é da área de história, enfim, ou de sociologia, se está com dificuldade de adentrar no tema, pega um romance. Agora que descobriram, né, que existem autores e autoras negros de diferentes localidades, assim, o mercado editorial está começando finalmente a se abrir para isso. Acho que é fundamental, não só fundamental ler para ampliar nosso repertório, mas sobretudo para criar uma nova linguagem, um vínculo. Né, um novo vínculo. Então fica eu sempre digo isso, assim, se tiver difícil começar pela história, que a história às vezes é meio hard, começa pela literatura e depois, a gente migra para lá. Vai caminhando. Tá bom. Obrigado pela dica também. Tchau, Imagina. tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Outro.